Bem-vindos a mais um vídeo do canal Eterna Aliança. Meu nome é Roberto, sejam todos bem-vindos e espero que vocês aproveitem bastante esse vídeo. É um vídeo de uma forma diferente que eu vou estar fazendo aqui, né? Agora eu vou pegar cartas, né, de apóstolos e vou estar lendo aqui, sendo que hoje eu vou começar com a carta de João. Vou sempre estar trazendo aqui para vocês... Cada capítulo eu faço um vídeo diferente, entendeu? Eu vou ler 1 João 1, depois eu trago para vocês 1 João 2 e assim em sequência. Então eu vou pedir para os irmãos aí, no caso quem esteja assistindo, abrir na carta de 1 João 1. Vamos começar assim, tá? 1 João 1. E vamos ver aqui o que nos espera nessa carta de 1 João. Porque cada coisa que eu for lendo aqui, eu vou estar trazendo o que eu penso sobre aquela parte que eu vou estar parando e trazendo o meu entendimento, tá? Então eu creio assim, eu sou liberto, né? Liberto de tudo, principalmente do que o Messias veio libertar as pessoas. Veio libertar da prisão da mente, a qual infelizmente as religiões fazem, né? É a tal destruição do conhecimento, né? Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então o Messias ele veio, né, trazer a chave para abrir o entendimento das pessoas e trazer a verdade que liberta, né, desse sistema da religião, sistema religioso. Então em 1 João, no versículo 1, vamos lá. O que era desde o princípio e que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Eles andaram com o Messias, então João ele explica que eles chegaram a tocar na palavra da vida, né? Que é o próprio Filho. Porque a vida, no 2, hein? Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. É o Messias. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Isso se chama igreja, tá? E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Maravilhoso, né? Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então não adianta, irmãos, a gente falar, não, nós somos igreja porque a gente participa da igreja verdadeira, que é a igreja em espírito. Não é igreja de estar todo mundo agarrado ali. Ó. Comunhão significa comum união. Você tem que ter comunhão na sua rua, com o seu vizinho. Você tem que ter comunhão. Você está numa fila de banco, fila de mercado, você tem que estar em comum união com as pessoas. Você respeitar a fila. Tudo isso, né, essas práticas de amor ao próximo faz com que nós vivamos em comunhão, que é uma comum união. Se você for ruim e a outra pessoa boa, você não está em comunhão. Você está em comunhão com o maligno. Você tem que ser bom, aquela pessoa é boa, a outra tem que ser boa. Isso é viver em comunhão. São as pessoas se amando e ninguém sendo melhor que ninguém. Porque a igreja do Messias, ó, é linear. Ninguém tem que ser melhor do que ninguém. Diferentemente das denominações religiosas, né? Que eles já dão cargos já para diferenciar as pessoas. Um é melhor do que o outro. É uma pirâmide, né? Bispo, ou padre, ou papa, seja lá o que for, apóstolo aqui no topo, e aí vai descendo, presbítero, obreiro, tal, aí vai descendo até formar a pirâmide, isso se chama
Nicolaísmo, a qual o Pai abomina. A prática de nicolaísmo é abominação ao Pai, como está escrito em Apocalipse. Então a igreja do Messias é diferente de qualquer essas que dizem que é a igreja do homem, a igreja do Macedo, a igreja do Silas. A igreja deles ali é uma pirâmide, né? A igreja do Messias é a igreja linear, ninguém melhor do que ninguém. Todos nós temos que viver em comunhão. Só os libertos sabem o que eu estou dizendo, que é a mesma palavra que o Messias e os apóstolos falaram. Vamos lá, vou repetir então. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Infelizmente, as heresias que são ditas dentro das religiões, não tem como a pessoa andar na verdade e não vive em comunhão, porque anda em trevas. Quem mente, quem é o pai da mentira? O maligno. Então quem vive na mentira não está em comunhão com o pai, está em comunhão com o maligno. No 7, vamos lá. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue do Messias, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha quando fala assim, tem gente que fala, não entendo porque que Cristo veio para salvar a gente do pecado, mas como assim salvar a gente do pecado? Aquelas pessoas da época lá eram pecadoras, aí ele veio salvar as pessoas, mas como assim? Olha aqui, então como é que está bem explicado, vou ler de novo. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do Messias, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha isso, se você estiver em comunhão, né, fazendo práticas de bem, do amor, né, você é limpo, purificado com o sangue do Messias. E a comunhão, irmãos, não é andar colado dentro de um templo religioso, um irmão colado com o outro. A comunhão, a igreja do Messias é uma igreja espiritual. Se você pratica o amor, né, por onde você vai, pela rua, levando a ordem de pregar o evangelho, não é venham para o templo e ouça o que tem lá para ser dito, não, você tem que ir e pregar, né? Ir anunciar, não é pregar, é ir anunciar o evangelho, né? Então você quando está com os irmãos assim, você está em comunhão com as pessoas, você pratica o amor. Praticando o amor, em comunhão, o sangue do Messias te limpa e te purifica. Beleza? Vamos agora para o 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Quer dizer, todos nós somos pecadores, né, irmãos? E todo momento a gente tenta se consertar de erros, seja lá, até principalmente em pensamentos. É por isso que na graça, só de você pensar algo, se for coisa errada, só de você pensar já está em pecado. Por isso que a graça, as pessoas pensam que a graça é simples, não é simples não. A graça Deus sonda seu coração. Na lei lá de Moisés, as pessoas eram punidas pela lei de Moisés se as pessoas fossem vistas cometendo os atos fora da lei de Moisés, né? Era olho por olho, dente por dente, quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Então na graça não, na graça com o Criador diretamente. Você só de pensar em fazer algo errado, você já está em pecado. Então, e infelizmente nós, né, somos carnais, seres carnais. Na verdade nós somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal. E infelizmente a carne nos faz, né, até em pensamentos tropeçar, mas ao tempo todo a gente tem que, né, nos redimir até dos pensamentos para poder sermos pessoas ainda melhores. Então, aquele que diz que não é pecador é mentiroso. No 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, por mais que nós saibamos que o Criador, ele conhece os nossos pecados, ele sonda antes da gente pensar em fazer algo ou somente pensar, não precisa nem pensar e fazer, só de você pensar
O Criador já sabe antes mesmo de você pensar. Então, mas se nós confessarmos ao Criador que nós estamos em pecado, e pedir perdão a Ele por praticar iniquidade, se for impiedade que você estiver praticando, é contra o seu próximo. Você tem que ir diretamente ao seu próximo e pedir perdão pelos erros que você cometeu a ele. Se for uma prática de iniquidade, uma desobediência ao Pai, você tem que pedir perdão ao Pai, né? Ter um coração contrito para que possa, né, temer ao Criador e obedecer, respeitar, e assim ele é misericordioso, né? E aí ele te purifica de toda a justiça, né? No 10, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, assim, tudo que os apóstolos, discípulos, o Messias, né, principalmente o Criador usou o Filho, né, o Messias, para poder vir trazer a verdade. Então, se nós estivermos na mentira, não provém do Pai. A mentira não provém do Pai. Então, não tem como nós sermos igreja se nós, porventura, nós praticarmos a mentira. Infelizmente. É por isso que lá no primeiro milagre do Messias, ele transformou a água em vinho, não é isso? Aquele simbolismo ali da transformação da água em vinho, ele na verdade ele vem simbolizar exatamente isso que está escrito aqui, que é o quê? Por que aquela transformação de água em vinho foi numa festa de bodas, de casamento? Aquilo ali era um ato físico, né, o casamento humano, mas para trazer uma mensagem espiritual para nós, para dizer que o primeiro milagre do Messias foi exatamente numa festa de bodas, sendo que ali é um simbolismo para bodas de casamento de nós, que somos a esposa, né, a noiva, vamos dizer assim, e ele veio nos trazer para o casamento com o Criador. Só que para você se casar com o Criador, você tem que estar limpo e purificado. Então, o transformar água em vinho é o Messias dizendo que, ó, vocês são um vaso. E eu vou transformar vocês, vou fazer uma transformação em vocês, vou transformar da água para o vinho. Virou até um ditado popular, né? Fulano, ciclano, beltrano, seja lá quem for, era uma pessoa que praticava atos ruins e começou a praticar atos bons. Essas pessoas, quando se transformam, se purificam pelo Evangelho, quando entra dentro da pessoa e verdadeiramente o Espírito do Pai vem e habita, essa pessoa vira uma nova criatura. Então, vamos dizer assim, ela nasceu de novo. Então ela mudou, se transformou, mudou da água para o vinho. Foi uma mudança brusca. Exatamente isso que o Messias veio falar. Sendo que para você obter o casamento com o Criador, você precisa se transformar. Praticava coisas ruins, se converta e faça práticas boas. Então, o primeiro milagre do Messias, ele foi físico? Foi, mas para quê? Para trazer o espiritual da coisa. Todos os milagres dele, na verdade, que foram físicos, foi para trazer o espiritual. Inclusive, o primeiro milagre dele é um simbolismo maravilhoso, fisicamente, mas para trazer o espiritual da coisa, aquela coisa que de fato que entra. Você acha mais bonito? Para finalizar, porque a leitura já acabou aqui no versículo 10. A próxima leitura será no capítulo 2. Você acha mais bonito simplesmente só imaginar que o Messias pegou 2 jarros, botou água dentro e transformou da água para o vinho fisicamente? É mais bonito isso, ou é mais bonito você imaginar que o Messias pegou o ser humano, levou a sua mensagem, a sua palavra, que na verdade é a palavra do Pai, né? Ele leva a palavra do Pai, e com essa palavra do Pai que ele traz, ele modifica você, e eu nos modifica interiormente da água para o vinho. Por isso que até o apóstolo Pedro também falou, e nós vamos chegar na carta de Pedro também. O apóstolo Pedro, ele fala que o verdadeiro batismo não é o que limpa, né, as pessoas da imundície da carne, e sim o que limpa a pessoa para boa consciência para com Deus. Quer dizer, uma limpeza interior, é uma mudança, é uma limpeza e purificação. Esse é o verdadeiro batismo, que quem que nos limpa? A palavra do Criador, que o Messias veio trazer para todos nós. Obrigado
por terem assistido mais esse vídeo. Um beijo no coração de todos vocês. Que o nosso eterno Criador, Altíssimo, Soberano, Poderoso, Criador, possa habitar dentro desse entendimento e que você tenha captado e que venha captar ainda mais a mensagem linda e maravilhosa que foi deixada pelo Messias, por profetas, por discípulos e por apóstolos. Tá? E hoje nós somos discípulos também e que nós façamos o ID, elevamos essa mensagem. Eu uso o canal do YouTube e também por onde eu ando, eu amo falar do Evangelho, eu vivo em função do Evangelho, entendeu? E cada vez mais eu tento me limpar, me purificar, porque não adianta só a gente falar, a gente tem que mostrar em atitudes. Isso nos faz ganharmos credibilidade ao levarmos o Evangelho. Não adianta você simplesmente somente falar e anunciar essa palavra que é maravilhosa, que é a palavra do Criador. Não adianta você falar se sua conduta de vida não condiz com o que você fala. Então o tempo todo eu tento ser uma melhor pessoa, eu tento não praticar injustiça, nem praticar impiedade contra o meu próximo. Eu tento amar o máximo que eu posso, o que eu puder ajudar eu ajudo. Se eu não puder ajudar, eu jamais vou atrapalhar alguém. E isso é o que eu penso em relação ao que é ser igreja. E eu espero que essa mensagem tenha entrado maravilhosamente no entendimento de vocês. Encerrando de fato, valeu, falou, tchau, fui galera. Até a próxima. Próximo é o capítulo 2, a primeira carta de João, tá? Fui!